Quem aqui se lembra de correr para frente da TV, ajustar a antena e não perder um único episódio da sua série favorita? Pois é, os anos 80 e 90 foram uma época mágica, quando as séries de televisão marcaram a vida de milhões de pessoas. Hoje, no canal É do Meu Tempo, vamos abrir aquele baú de memórias e relembrar 10 séries inesquecíveis que moldaram gerações, criaram bordões, inspiraram estilos e deixaram saudade. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal É do Meu Tempo e ative o sininho para continuar viajando comigo no túnel do tempo da TV. Porque hoje, a nostalgia vai falar mais alto. Se existe uma série que consegue capturar a essência da infância e da adolescência, essa série é Anos Incríveis. Lançada em 1988, ela acompanha Kevin Arnold, vivido por Fred Savage, enquanto narra suas memórias da juventude nos anos 60 e 70. O detalhe que fez toda a diferença foi o formato de diário, narrado pelo Kevin adulto, que transportava o espectador para suas lembranças cheias de inocência, descobertas e dúvidas. Esse recurso simples, mas poderoso, dava à série um tom intimista e único, como se o público fosse convidado a abrir o coração junto com o protagonista. No Brasil, a série rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Primeiro exibida pela TV Cultura, depois em outros canais, conquistou tanto jovens quanto adultos. Quem não se lembra do romance tímido entre Kevin e Vinnie Cooper, que representava aquele amor inocente que todos já viveram? Ou das situações divertidas com Paul, seu amigo fiel, que estava sempre ao lado dele, nos bons e maus momentos. Esses personagens viraram quase parte da família de quem assistia. Um dos pontos mais fortes de Anos Incríveis era a forma como tratava de temas sérios sem perder a leveza. Questões como bullying, guerras, perdas familiares e a busca por identidade eram abordadas de maneira sensível, fazendo com que adolescentes se identificassem e adultos se emocionassem. Era como se cada episódio fosse um espelho da vida, mostrando que crescer nunca foi fácil, mas que sempre vale a pena pelas lições. Outro destaque era a trilha sonora memorável. Repleta de clássicos do rock e da música pop, ajudava a construir a atmosfera nostálgica e conectava ainda mais o público às emoções da trama. Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones e Joe Cocker estavam presentes em momentos decisivos. Aliás, até hoje, muitos fãs brasileiros se emocionam ao ouvir With a Little Help from My Friends, cantada por Cocker, que embalava a abertura e se tornou símbolo de toda a série. Unidas. Nos bastidores, curiosidades também chamam a atenção. Fred Savage, por exemplo, foi indicado ao Emmy aos 13 anos, tornando-se o mais jovem ator a concorrer na categoria de melhor ator principal em série de drama. Além disso, a série foi elogiada por capturar com fidelidade o clima de época, desde os cenários até os figurinos, o que ajudava a transportar o espectador para dentro da narrativa. No fim, Anos Incríveis não foi apenas uma série de TV, mas um retrato emocional de uma geração inteira. Muitos a consideram um clássico atemporal justamente por isso, porque, independentemente da década em que se assiste, sempre haverá algo ali que desperta lembranças da própria vida. E assim começamos nossa lista com um lembrete poderoso. Às vezes, as histórias mais marcantes não são aquelas cheias de heróis e vilões, mas sim as que refletem as dores e as alegrias da vida real. Quando falamos de séries familiares que marcaram os anos 80 e 90, não dá para esquecer de 3 é Demais. Estreando em 1987, a produção mostrava de maneira divertida e emocionante como era possível criar uma família fora dos padrões tradicionais. A história girava em torno de Danny Tanner, um pai viúvo que precisava criar suas 3 filhas pequenas. Para dar conta da missão, ele contou com a ajuda de 2 parceiros inusitados, seu melhor amigo, Joey, e seu cunhado roqueiro, Jesse. O resultado foi uma mistura deliciosa de comédia, emoção e muito carisma. A série conquistou o público porque, apesar do humor leve e das situações engraçadas, abordava dilemas reais da vida em família. Quem acompanhava se via refletido em episódios sobre educação dos filhos, problemas de adolescência, amizades, responsabilidades e, claro, os desafios de manter a união em meio às diferenças de personalidade. E é aí que está a mágica. Por mais que fosse engraçado ver Joey fazendo piadas ou Jesse com seu estilo rebelde, sempre havia uma mensagem de amor, perdão e convivência no final de cada episódio. No Brasil, 3 é Demais se tornou febre, exibida em diversos canais de TV aberta, e encantou especialmente pela química entre o elenco. Quem não se lembra das gêmeas Olsen interpretando a pequena Michelle Tanner com seu bordão inesquecível? Você disse isso. Esse detalhe transformou as meninas em estrelas globais e abriu caminho para a carreira delas no cinema. Outro aspecto curioso foi como a série soube se reinventar ao longo das temporadas. À medida que as crianças cresciam, os roteiros também amadureciam, trazendo temas mais complexos. Ainda assim, nunca perdeu a essência leve e calorosa que fazia famílias inteiras se reunirem em frente à TV para assistir juntas.
Esse espírito acolhedor foi tão forte que, anos depois, a Netflix produziu uma continuação chamada Fuller House, mostrando as filhas já adultas repetindo, de certa forma, a mesma dinâmica de apoio e união. A abertura também merece destaque, ao som de Everywhere You Look, com imagens da família em momentos divertidos por São Francisco, a série transmitia desde o primeiro segundo clima de proximidade e companheirismo. É impossível ouvir essa música sem sentir uma pontada de nostalgia e lembrar daquelas tardes em que tudo parecia mais simples. 3 é Demais deixou claro que família não é só quem compartilha o mesmo sangue, mas quem está disposto a caminhar junto, oferecer colo nos momentos difíceis e compartilhar as alegrias da vida. E talvez seja por isso que, até hoje, tantos ainda se emocionam ao lembrar dessa produção que nos mostrou que, sim, é possível rir, chorar e aprender junto em frente à TV. Se existe uma série que mistura humor, fantasia e crítica social de forma única, essa série é Alf, o É Teimoso. Estreando em 1986, a produção apresentou ao mundo um alienígena irreverente que caiu acidentalmente na garagem da família Tanner, transformando para sempre a rotina daquela casa americana. Com seu pelo marrom, nariz comprido e um humor afiado, Alf logo conquistou crianças, jovens e adultos, tornando-se um dos personagens mais icônicos da televisão. O enredo girava em torno da convivência de Alf com a família Tanner, Willie, o pai paciente, Kate, a mãe prática, e os filhos Lynn e Brian. A dinâmica era hilariante, já que Alf estava sempre causando confusões com sua curiosidade sem limites e seu apetite por gatos, uma piada recorrente que virou marca registrada do personagem. Apesar das trapalhadas, Alf também trazia reflexões sobre tolerância, aceitação e a importância de acolher o diferente. No Brasil, Alf foi exibido em diversos canais e logo caiu no gosto popular. Quem viveu essa época certamente se lembra de esperar ansiosamente por cada episódio e comentar no dia seguinte com amigos da escola. Além disso, o carisma do alienígena foi tão grande que ele se transformou em produtos licenciados, brinquedos e até figurinhas que se tornaram febre entre as crianças. Um detalhe fascinante é que Alf não era apenas um boneco animado. O personagem ganhava vida graças ao trabalho incrível de marionetistas e dubladores, que davam a ele expressões e uma voz inconfundível. Isso fazia com que, mesmo sendo um ser claramente fictício, Alf parecesse real para os espectadores. Nos bastidores, inclusive, havia um grande desafio técnico para filmar suas cenas, já que era necessário esconder os operadores e montar cenários adaptados. Outro ponto interessante foi como a série conseguia inserir críticas sociais por meio do humor. Alf vinha de um planeta destruído, Melmac, e frequentemente fazia comentários sobre os hábitos humanos que soavam estranhamente verdadeiros. Essas observações cômicas geravam risadas, mas também deixavam no ar uma reflexão sobre consumismo, costumes e a vida em sociedade. O sucesso foi tão grande que a série ganhou 4 temporadas, especiais de TV e até desenhos animados derivados, como Alf, a série animada. Ainda hoje, o personagem é lembrado com carinho, e muitos adultos guardam bonecos e itens colecionáveis como tesouros de infância. No fim das contas, Alf, o É Teimoso nos mostrou que, às vezes, a chegada do inesperado pode transformar uma vida comum em algo extraordinário. E mais, que é possível rir das diferenças e aprender com elas. Um verdadeiro clássico que, até hoje, arranca sorrisos de quem cresceu acompanhando suas aventuras na telinha. Poucas séries dos anos 80 conseguem representar tão bem a mistura de ação, tecnologia e aventura quanto a Super Máquina. Estreando em 1982, a produção trouxe ao público a história de Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, um herói moderno que lutava contra o crime ao lado de seu parceiro nada convencional, um carro inteligente chamado Kit. Mais do que um simples veículo, o carro falava, pensava, tomava decisões e tinha um carisma próprio que o transformou em personagem central da trama. O enredo girava em torno de Michael Knight, um ex-policial que, após ser dado como morto, recebe uma nova identidade e passa a trabalhar para uma fundação que combate criminosos que estavam além do alcance da lei. Seu maior aliado nessa missão era justamente o Kit, Knight Industries 2000, um Pontiac Trans em preto equipado com tecnologia futurista. Ele tinha inteligência artificial, turbo para saltos inacreditáveis, resistência a tiros e explosões, além de um painel cheio de botões que fascinava os espectadores. No Brasil, a série foi um verdadeiro sucesso, exibida em diferentes canais de TV aberta ao longo dos anos 80 e 90. Muitos se lembram de correr para a frente da televisão só para ver as luzes vermelhas piscando na frente do Kit e ouvir sua voz sarcástica, sempre equilibrando humor e sabedoria. Essa relação entre Michael e o carro era o coração da série. Não era apenas um herói e sua máquina, mas uma parceria cheia de cumplicidade, discussões e até momentos emocionantes. A Super Máquina também refletia os sonhos e expectativas da época.
Os anos 80 foram marcados pela fascinação com a tecnologia, e a ideia de um carro que falava e ajudava a combater o crime parecia um vislumbre do futuro. Hoje, com a chegada da inteligência artificial, carros elétricos e veículos autônomos, muitos fãs lembram da série como visionária, já que antecipava debates sobre máquinas inteligentes convivendo com seres humanos. Outro detalhe marcante era a abertura, com a narração icônica e a trilha sonora eletrônica que se tornou inesquecível. Bastava ouvir os primeiros acordes para reconhecer de imediato que vinha aí mais uma aventura de Michael e Kit. Essa introdução, simples e impactante, ainda hoje é lembrada como uma das mais memoráveis da televisão. A popularidade foi tão grande que gerou produtos licenciados, brinquedos e até tentativas de reboots e filmes, embora nenhum tenha alcançado o mesmo sucesso da série original. Para muitos fãs, David Hasselhoff sempre será Michael Knight e o Kit continuará sendo o carro mais amado da TV. A super máquina deixou claro que não era apenas sobre tecnologia, mas sobre amizade, lealdade e a ideia de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre é possível contar com um verdadeiro parceiro. E no caso de Michael Knight, esse parceiro tinha rodas, voz e uma luz vermelha que brilhou no imaginário de toda uma geração. Se havia uma série que ensinava criatividade, improviso e coragem aos espectadores dos anos 80 e 90, essa série era MacGyver, Profissão Perigo. Estreando em 1985, ela apresentava Angus MacGyver, vivido por Richard Dean Anderson, um agente secreto nada convencional que se destacava não pelo uso de armas ou força bruta, mas pela inteligência e pela capacidade de resolver problemas com os objetos mais simples do dia a dia. O grande charme da série estava justamente no jeito único de MacGyver encarar os desafios. Ele era capaz de transformar um clipe de papel em uma ferramenta para desarmar uma bomba, ou usar chiclete e fita adesiva para escapar de situações aparentemente impossíveis. Esse talento fez com que o nome MacGyver entrasse para o vocabulário popular, sendo até hoje sinônimo de improviso criativo e soluções inesperadas. No Brasil, a série foi exibida em vários canais, inclusive na Globo, e logo caiu no gosto do público. Crianças e adolescentes se fascinavam ao ver como um herói podia ser diferente dos padrões da época. Enquanto outros protagonistas confiavam em armas de fogo, carros velozes e socos, MacGyver mostrava que o cérebro podia ser a arma mais poderosa de todas. Essa abordagem conquistou famílias inteiras, que se reuniam em frente à TV para acompanhar suas missões. Além das soluções engenhosas, a série tinha como marca o forte senso moral do personagem. MacGyver evitava a violência sempre que possível, preferindo desarmar os inimigos com inteligência e compaixão. Ele se preocupava com questões ambientais, sociais e humanitárias, algo que diferenciava ainda mais o herói dos demais da televisão. Isso fazia com que o público o enxergasse como um exemplo positivo, alguém que representava valores de justiça e solidariedade. Outro ponto interessante era a variedade de cenários e missões. Em um episódio, MacGyver podia estar desarmando uma bomba em um arranha-céu, no outro, ajudando comunidades carentes em regiões remotas do mundo. Essa versatilidade mantinha a série fresca e imprevisível, sempre despertando a curiosidade sobre qual truque ele usaria a seguir. O sucesso foi tão grande que MacGyver, Profissão Perigo, se tornou um fenômeno internacional, gerando produtos, livros, quadrinhos e até uma tentativa de reboot em 2016, que, embora não tenha alcançado o mesmo carisma, mostrou a força da marca. Para os fãs dos anos 80 e 90, Richard Dean Anderson continua sendo o único e verdadeiro MacGyver. Mais do que entretenimento, a série transmitia uma mensagem poderosa. Com criatividade, calma e raciocínio rápido, é possível superar qualquer obstáculo. Foi por isso que MacGyver, Profissão Perigo, entrou para o hall das séries inesquecíveis e segue viva no imaginário de quem cresceu acreditando que, com uma caixa de ferramentas improvisada, tudo era possível. Nos anos 90, poucas séries causaram tanto impacto cultural quanto Barrados no Baile, conhecida originalmente como Beverly Hills 90210. Estreando em 1990 e criada por Darren Star, a série mergulhou no universo dos adolescentes ricos de Beverly Hills, mas trouxe um diferencial importante. Dois irmãos vindos de Minnesota, Brandon e Brenda Walsh, que não tinham o mesmo padrão de vida luxuoso e precisavam se adaptar a um novo mundo. Essa mistura de realidades foi um dos segredos do sucesso e permitiu que a produção conquistasse uma identificação imediata com o público. O enredo acompanhava as amizades, romances e dilemas de um grupo de jovens em meio a festas glamourosas, carros importados e mansões, mas também mostrava problemas reais e sérios. A série não fugia de temas polêmicos para a época, como gravidez na adolescência, alcoolismo, drogas, distúrbios alimentares e bullying. Essa coragem em abordar assuntos delicados, sempre mesclando drama e entretenimento, fez com que Barrados no Baile fosse muito mais do que uma simples série teen. No Brasil, a produção estreou na Rede Globo e rapidamente se tornou um fenômeno.
Jovens de todo o país se reuniam para acompanhar as aventuras e dramas de personagens como Dylan, o bad boy carismático, Kelly, a garota popular e cheia de dilemas, e Steve, sempre envolvido em confusões. Os romances e triângulos amorosos eram intensos e rendiam discussões acaloradas entre os fãs, que tomavam partido e criavam torcidas para os casais favoritos. Além disso, Barrados no Baile ditou moda e comportamento. Os cabelos, roupas e acessórios usados pelos personagens viraram tendência, sendo copiados por adolescentes no mundo inteiro. No Brasil, muitos lembram de tentar imitar os penteados volumosos, os looks estilosos e até a atitude dos personagens. Era como se a série fosse um guia do que estava em alta na juventude. Outro fator que reforçou o impacto cultural foi a trilha sonora. Muitas músicas que tocavam nos episódios acabavam se tornando sucessos, e a série ajudou a consolidar a ideia de que televisão e música poderiam caminhar lado a lado para criar experiências marcantes. O elenco, formado em grande parte por jovens atores desconhecidos, acabou se transformando em ícones globais. Luke Perry, Jason Priestley, Shannon Doherty e Jenny Garth, entre outros, ganharam status de estrelas internacionais e eram constantemente estampados em capas de revistas e posteres que decoravam quartos de adolescentes. Mesmo com altos e baixos, trocas de atores e polêmicas nos bastidores, Barrados no Baile manteve-se como um marco da cultura pop dos anos 90. Sua longevidade, foram 10 temporadas, mostra como conseguiu evoluir junto com os personagens e o público, mantendo-se relevante por mais de uma década. No fim, o legado de Barrados no Baile vai além da televisão. Foi uma série que ajudou a moldar a forma como a cultura adolescente era retratada, deixando uma marca profunda em toda uma geração. Se existe uma série que definiu os anos 90 e continua conquistando fãs até hoje, essa série é Friends. Estreando em 1994, ela trouxe para a TV algo aparentemente simples: 6 amigos vivendo em Nova York, enfrentando os desafios da vida adulta com muito humor, amor e, claro, amizade. O que parecia apenas mais uma sitcom se transformou em um fenômeno cultural que atravessou décadas, sendo reprisada inúmeras vezes e conquistando novas gerações. O grupo formado por Raquel, Ross, Mônica, Chandler, Joey e Phoebe representava diferentes personalidades, mas que juntas criavam uma química perfeita. Cada personagem tinha seus traços únicos: Raquel, a jovem em busca de independência; Ross, o romântico atrapalhado; Mônica, a obsessiva por organização e comida; Chandler, com seu humor sarcástico; Joey, o sonhador meio ingênuo; e Phoebe, a excêntrica cheia de histórias divertidas. Essa diversidade fazia com que qualquer espectador se identificasse com pelo menos um deles, ou com vários em diferentes momentos da vida. Um dos grandes diferenciais de Friends foi a capacidade de equilibrar humor e emoção. Enquanto os episódios garantiam risadas com piadas afiadas e situações hilárias, também entregavam momentos emocionantes, especialmente nos relacionamentos e dilemas pessoais. Quem não se lembra da relação de Ross e Raquel, cheia de idas e vindas, que manteve o público preso até o último episódio? Ou das confusões amorosas de Joey e das canções inusitadas de Phoebe, como a famosa Sammy Cat? No Brasil, a série foi exibida inicialmente na TV a cabo, mas logo se popularizou de forma impressionante. Reprisada em canais abertos e, mais recentemente, em plataformas de streaming, Friends conquistou gerações diferentes. Muitos brasileiros aprenderam inglês assistindo aos episódios legendados e até hoje repetem bordões e expressões dos personagens. A ambientação também teve um papel essencial. O Café Central Perk virou praticamente um personagem da série, sendo o ponto de encontro onde tudo acontecia. Até hoje, fãs do mundo inteiro visitam réplicas do café em várias cidades, e ele se tornou um símbolo da cultura pop. Outro fator de destaque foi a química inegável entre os atores. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Savimer formaram não apenas um elenco, mas um verdadeiro grupo de amigos, algo que transparecia nas telas e conquistava o coração do público. O sucesso foi tão grande que os atores chegaram a receber salários milionários nas últimas temporadas, mostrando o impacto global da série. Mesmo após seu fim em 2004, Friends continua sendo uma das séries mais assistidas do mundo, seja em reprises, maratonas ou memes que circulam nas redes sociais. Sua capacidade de permanecer atual, mesmo décadas depois, é prova de que a amizade, o humor e os dilemas da vida adulta são temas universais e atemporais. No fim, Friends nos deixou uma mensagem simples, mas poderosa: a vida pode ser cheia de altos e baixos, mas tudo fica melhor quando se tem amigos ao lado. E talvez seja exatamente isso que explica seu sucesso eterno. Nos anos 90, poucas séries conseguiram misturar mistério, ficção científica e suspense com tanto impacto quanto Arquivo X, estreando em 1993,
A produção criada por Chris Carter mergulhava no universo das investigações paranormais conduzidas pelos agentes do FBI, Fox Mulder e Dana Scully. O lema da série, "A verdade está lá fora", se tornou um ícone cultural e sintetizava perfeitamente o espírito da trama. A busca incansável por respostas em meio a fenômenos inexplicáveis. Mulder, interpretado por David Duchovny, era o agente obstinado que acreditava em alienígenas e teorias da conspiração, movido por experiências pessoais que envolviam o desaparecimento de sua irmã. Já Scully, vivida por Gillian Anderson, era médica cética e racional, enviada inicialmente para desmentir as investigações de Mulder, mas que, ao longo da série, se viu cada vez mais envolvida em mistérios que desafiavam a ciência. Essa dualidade entre fé e razão foi um dos pontos mais fortes da trama e manteve o público preso episódio após episódio. No Brasil, Arquivo X conquistou uma legião de fãs quando começou a ser exibida pela TV aberta nos anos 90. Para muitos, era a primeira vez que viam uma série de ficção científica com tanta qualidade, misturando casos semanais de monstros, crimes sobrenaturais e histórias maiores envolvendo conspirações governamentais e a presença de vida extraterrestre. Quem assistiu se lembra do clima sombrio, das cenas misteriosas e da tensão constante que marcavam cada episódio. Além do enredo intrigante, a série se destacou por seu estilo visual. Episódios escuros, cenários úmidos e trilha sonora arrepiante criavam uma atmosfera única que transmitia ao espectador a sensação de realmente estar entrando em contato com o desconhecido. O tema de abertura, com seu assobio inconfundível, ainda hoje é reconhecido em segundos por quem viveu aquela época. Outro aspecto marcante foi o impacto cultural. Arquivo X não só popularizou o interesse em ufologia e teorias da conspiração, como também abriu caminho para inúmeras outras produções do gênero. Séries como Fringe e Supernatural, entre tantas outras, beberam diretamente dessa fonte. Além disso, Dana Scully se tornou um ícone feminista, inspirando mulheres ao redor do mundo por ser uma personagem inteligente, forte e fundamental na narrativa. O sucesso foi tão grande que a série se estendeu por 9 temporadas originais, ganhou filmes para o cinema e até foi revivida com novas temporadas nos anos 2010, mostrando que o fascínio pelo mistério não tinha prazo de validade. Arquivo X permanece como uma das séries mais marcantes dos anos 90, lembrada não apenas pelo suspense e pelos mistérios, mas pela forma como conseguiu despertar a imaginação e o medo ao mesmo tempo. Afinal, como dizia Mulder, a verdade pode até estar lá fora, mas será que estamos prontos para encontrá-la? Se existe uma série que conseguiu unir humor, carisma e crítica social de forma brilhante nos anos 90, essa série é O Maluco no Pedaço. Estreando em 1990, ela trouxe ao mundo o talento de Will Smith, que na época ainda era um jovem rapper e se transformou em um dos maiores ícones da televisão. A trama começava de forma simples. Um adolescente de origem humilde, vindo da Filadélfia, se muda para a luxuosa mansão dos tios em Bel Air, um dos bairros mais ricos de Los Angeles. A partir daí, nascia uma das comédias mais queridas e inesquecíveis da época. O sucesso da série se deveu, em grande parte, ao carisma explosivo de Will Smith, que interpretava uma versão fictícia de si mesmo. Com seu humor espontâneo, suas danças e suas tiradas engraçadas, ele conquistou o público imediatamente. Mas o que realmente tornou a série especial foi a forma como equilibrava comédia e temas sérios. Entre uma piada e outra, episódios abordavam questões profundas como preconceito racial, desigualdade social, violência e até abandono parental. O elenco também teve papel fundamental no sucesso. Tio Phil, interpretado por James Avery, era o contraponto de autoridade, mas também um exemplo de amor e firmeza. Vivian, a tia sábia e afetuosa, completava a base familiar. E, claro, não podemos esquecer dos primos. Carlton, com sua dança icônica e seu jeito certinho. Hillary, a patricinha vaidosa, e Ashley, a caçula que crescia diante dos olhos do público. Juntos, eles criavam situações hilárias e, ao mesmo tempo, emocionantes. No Brasil, O Maluco no Pedaço foi exibido em vários canais de TV aberta e se tornou uma febre. Muitas das piadas foram eternizadas, assim como a inesquecível música de abertura, cantada pelo próprio Will Smith. Quem viveu essa época certamente ainda consegue recitar de cor os versos que explicavam como o personagem foi parar em Bel Air. Outro ponto que marcou a série foi sua capacidade de emocionar. Entre os momentos mais lembrados está a cena em que Will fala sobre o abandono do pai, um episódio que fugiu do tom cômico e levou milhões de espectadores às lágrimas. Essa habilidade de alternar entre o riso e a reflexão é uma das razões pelas quais a série continua tão relevante até hoje. Além disso, a produção lançou Will Smith ao estrelato. Depois do sucesso na TV, ele se tornou um dos maiores atores de Hollywood, protagonizando filmes de sucesso mundial. Ainda assim, mesmo com toda a fama conquistada, Will nunca deixou de ser lembrado como o eterno príncipe de Bel Air.
Um Maluco no Pedaço mostrou que séries de comédia podiam ser divertidas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para conversas importantes. E é por isso que, mais de 30 anos depois, continua sendo revisitada, reprisada e amada por gerações que encontram nela humor, emoção e muita autenticidade. Nenhuma lista de séries marcantes que conquistaram gerações estaria completa sem mencionar Chaves. Produzida no México nos anos 70 e criada por Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito, a série atravessou fronteiras e décadas, tornando-se um fenômeno no Brasil e em toda a América Latina. Estreando por aqui nos anos 80 pelo SBT, ela rapidamente conquistou crianças, jovens e adultos, provando que o humor simples, criativo e cheio de coração pode ser atemporal. O enredo girava em torno do menino órfão Chaves, que vivia dentro de um barril em uma vila modesta, cercado por vizinhos tão engraçados quanto carismáticos. Ali estavam o mal-humorado Seu Madruga, a mimada Chiquinha, o atrapalhado Kiko, a bondosa Dona Florinda, o sempre nervoso professor Girafales e a durona Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71. Cada personagem tinha sua marca registrada, suas frases de efeito e suas manias, o que fazia com que todos fossem facilmente reconhecíveis e amados pelo público. No Brasil, Chaves se tornou parte do dia a dia de milhões de famílias. Quem cresceu nos anos 80, 90 ou 2000 certamente se lembra de chegar da escola, ligar a TV e se perder em gargalhadas com as trapalhadas da Turma da Vila. A simplicidade dos cenários e do figurino era compensada pela genialidade dos roteiros, que misturavam comédia física, diálogos engraçados e, muitas vezes, reflexões sobre amizade, pobreza, injustiça e generosidade. Um dos segredos do sucesso era a universalidade das histórias. Embora ambientada em uma vila mexicana, qualquer pessoa podia se identificar com as situações. A criança que não tinha tudo o que queria, o adulto que se virava como podia para pagar as contas, a mãe protetora, os amores não correspondidos. Esse toque humano fez com que Chaves atravessasse barreiras culturais e se tornasse um clássico internacional. A dublagem brasileira também teve papel fundamental, eternizando vozes e bordões que até hoje fazem parte do vocabulário popular. Quem nunca repetiu frases como isso, ninguém tem paciência comigo ou foi sem querer querendo? Essas expressões se tornaram parte da cultura nacional, mostrando como a série foi além da TV e entrou no imaginário coletivo. Outro aspecto importante foi a longevidade. Mesmo sendo uma série antiga, Chaves continuou sendo reprisado por décadas, conquistando novas gerações que cresceram rindo das mesmas piadas que seus pais e avós. E é justamente essa capacidade de permanecer atual que garante seu status de lenda da televisão. Mais do que uma simples comédia, Chaves nos ensinou valores como amizade, humildade, solidariedade e perdão. Mostrou que é possível rir das dificuldades da vida sem perder a esperança. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanto tempo, ainda desperte tanto carinho em quem o assiste. E assim chegamos ao fim da nossa viagem nostálgica por essas 10 séries inesquecíveis que marcaram gerações. Cada uma delas, à sua maneira, deixou uma marca única na televisão e nos corações de quem acompanhou suas histórias. De aventuras futuristas e alienígenas carismáticos até dramas adolescentes e famílias divertidas, todas mostraram que o poder das boas histórias é atravessar o tempo e continuar emocionando. Se você também cresceu assistindo a essas produções ou conheceu algumas delas nas reprises que passaram no Brasil, certamente reviveu momentos especiais com este vídeo. Afinal, quem nunca se emocionou com o Diário de Kevin em Anos Incríveis, riu das trapalhadas de Alf, vibrou com Michael Knight e o Kitten a Supermáquina, ou se identificou com os dilemas da Turma de Barrados no Baile Friends? Essas lembranças são tesouros que carregamos para a vida toda. E agora eu quero saber de você, qual dessas séries marcou mais a sua infância ou adolescência? Existe alguma que você acha que deveria estar nessa lista? Conta aqui nos comentários. Vou adorar ler sua opinião e compartilhar essa nostalgia com você. Não se esqueça, se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal É do Meu Tempo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos que também adoram relembrar os clássicos da TV. Aqui no É do Meu Tempo, a missão é essa: trazer de volta memórias que aquecem o coração, reviver histórias que marcaram gerações e mostrar que, mesmo com o passar dos anos, algumas coisas nunca perdem a magia. Até o próximo vídeo!